Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar sobre o filme Bright, da Netflix. A sinopse do filme é bem simples, é uma versão fantástica da nossa realidade. O personagem do Will Smith, que é um policial, recebe como parceiro o primeiro orc da força policial, que é o personagem vivido pelo Joel Edgerton, uma coisa assim, não me lembro o sobrenome dele. E já no primeiro momento que eles começam a ser parceiros, o personagem do Will Smith é alvejado por um orc. E esse orc acaba fugindo e acaba caindo uma suspeita sobre o personagem do parceiro dele por conta dele talvez ter deixado aquele orc escapar. E aí acaba criando uma tensão entre os parceiros, uma certa suspeita entre eles. E a narrativa se agrava quando, num determinado momento, eles encontram uma varinha mágica, que nesse cenário, nesse mundo, é como se fosse uma arma super poderosa, né? Ela pode realizar qualquer desejo e isso torna ela uma coisa extremamente perigosa no mundo. Apesar desse plot, né, desse cenário estranho, desse contexto estranho, é um filme policial, tipo Máquina Mortífera ou outro filme do Will Smith, o Bad Boys. Essa típica estrutura de filme policial, do conflito entre os parceiros. Eu acho que talvez o melhor exemplo seja o primeiro, o Máquina Mortífera. Se você pensar no primeiro filme do Máquina Mortífera, o personagem do Danny Glover, ele tá se aposentando, ele é um policial já mais velho e ele recebe como parceiro o Riggs, né, que é o personagem do Mel Gibson, que é suicida e perturbado e todos os conflitos, e esse filme meio que parece beber bastante desse cenário, desse tema. E na realidade esse tema de conflito entre novos parceiros, né, que são colocados e vão pro mundo, é um tema bem recorrente nesses filmes de ação dos anos 90. Né? A gente vai ver Tango e Cash, como eu falei, o Bad Boys, o Máquina Mortífera. Mais recente nós temos o A Hora do Rush, com Jack Chan e o Chris Rock. Então essa temática de dois parceiros em conflito, ela é extremamente recorrente. Mas não só nisso ele é parecido com esses filmes policiais clássicos, né? A questão da trama de perseguição, de ter ali aquele núcleo de vilões que estão meio que com plano de destruição ou com plano de dominação de alguma coisa, esses elementos também estão presentes no Bright. E no fim das contas, ele acaba funcionando muito melhor nesse sentido da trama policial do que na trama fantástica. E aí eu talvez entre um pouco nos pontos negativos do filme. A parte de fantasia do filme é muito confusa e mal organizada. Para vocês terem uma ideia, os orcs nesse mundo, eles têm super força, eles são bem mais fortes do que um ser humano é. Porém, você não vê nenhuma diferença, por exemplo, nas construções, nas estruturas, não existe nenhum impacto dessa super força na realidade, né? É como se o nosso mundo fosse o nosso mundo do mesmo jeito que ele é, a diferença é que você tem uma casta rica e elitizada, que são os elfos, os humanos preenchem ali meio que uma classe média, e os orcs, eles são a classe mais pobre. E se você pensar no contexto dos Estados Unidos, é basicamente os elfos sendo uma elite branca e os orcs sendo ali os negros marginalizados. Isso fica bem claro e isso talvez seja um dos pontos mais legais do filme, a questão da crítica racial. Se você vê entrevistas do Will Smith, ele fala muitas vezes sobre como foi interessante para ele a mudança de lugar dele nesse contexto, né? Como ele é negro, normalmente ele era o personagem que sofria preconceito. E como o parceiro dele no filme é um orc, que é dessa classe marginalizada, ele se torna o preconceituoso, né? Houve essa inversão de papéis. E talvez essa seja a coisa mais interessante que tem no filme, esses conflitos raciais que o ambiente consegue construir muito bem. Eu não sei se vocês leram textos de escritores amadores. Escritores de fantasia, amadores, ou que estão começando as suas carreiras. Existe um problema de construção de cenário, de world building, na literatura fantástica, que quando você é um escritor de primeira viagem, você sofre do que eu gosto de chamar de síndrome do Tolkien. Que é, você quer colocar tudo que você acha de legal que você criou na história. Só que o problema é de você jogar todo esse volume de informação na narrativa, é que você vai criar uma infinidade de pontas soltas, que esse filme sofre bastante disso. Você vai criar uma infinidade de barrigas e de coisas, de informações que estão ali e não contribuem para a condução da história.
Então, a narrativa vai ficando cheia de massa, cheia de gordura, de um material que, talvez em um outro contexto, talvez explorado de outra forma, ficasse interessante. Mas para aquela narrativa, para aquela história que está sendo contada, não cabe. Passando a parte negativa do filme, eu tenho que dar um crédito a ele pela ousadia. O filme tem uma introdução, umas primeiras cenas que mostram quase um documentário meio de gueto, mostrando as filmagens, as pichações, as ruas, e você vê pequenas modificações em placas, na estrutura da cidade, no sentido de mostrando que essa cultura que é fantástica está ali, né? Então, você vê pichações de cultura orc, você vê placas com prédios que são, sei lá, coisas que não existem no nosso cenário, no nosso mundo. Então, essa construção do ambiente, ela tem pontos positivos também. Quando ela não está exagerada e enfiando coisas que não são necessariamente pertinentes à narrativa, se torna muito interessante. E você fazer um filme policial, pegando a cidade de Los Angeles e mudando todo o contexto para um contexto de fantasia, no fim das contas, algo muito ousado. E isso conta ponto. Isso conta ponto. Outra coisa que é muito boa no filme, e aí já cai realmente para a questão do protagonista, que é o Will Smith, é a sinergia entre ele, né, o Will Smith e o Joel. Eles dois casam muito bem no filme, o humor, as piadas, a amizade, a relação entre os dois personagens é muito interessante, é muito legal. E por conta de que talvez o Will seja um bom ator nesse sentido, né? De trabalhar em duplas. A gente tem outros dois filmes dele, tanto no MIB quanto no Bad Boys. Ele é um filme de parceiros, né? E ele se dá muito bem e ele trabalha muito bem em narrativas desse tipo. O diretor do filme é o David Ayer. E se vocês não conhecem ele, é o diretor do Esquadrão Suicida, que é aquele filme bem ruim da DC que saiu. E apesar disso eu não estava reticente dele, né? Ele tem um filme muito bom, que é o Corações de Ferro, que é com Brad Pitt. E é um filme sobre equipe, sobre, na Segunda Guerra Mundial, de um grupo de condutores de tanque de guerra, né? Então é um filme bem interessante, você se conecta bem com os personagens. É um filme de Last Stand, né, também, que é aquela coisa de que você tem que sobreviver, você tenta sobreviver. E esse filme, o Bright, ele tem bastante dessa coisa de tentativa de sobreviver, de fuga constante, de você estar tentando encontrar ali um atalho. E eu acho que nessa parte o filme até acerta, né? Então, no fim das contas, pra mim, eu acabei gostando do filme. Eu não sei se pelo contexto que eu estava, eu assisti o filme lá na Comic Con Experience, foi a premiere do filme, né? Foi a primeira exibição do filme. E depois, logo em seguida, teve um painel com o Will Smith, que é um sujeito de um carisma solar, assim. E aí você fica contagiado, você tá assistindo o filme com mais 3.000 pessoas e todo mundo vibrando, eu sou influenciável, não me culpem, não me julguem. Então eu acabei gostando do filme mesmo com os problemas que ele tem. Mesmo com essas falhas narrativas, eu consegui perpassá-las e curtir o filme ali como uma pipoca e tal. Ele é legal. O que me passou uma certa sensação de que eles quiseram fazer o primeiro filme de algo maior. Só que, teoricamente, é para ser uma narrativa de arco fechado, um filme que se resolve nele mesmo. Porém, dando aquele gostinho de quero mais. Só que, para fazer esse gostinho de quero mais, eles acabaram jogando infinidade de elementos que ficam lá, soltos, várias pontas que não se resolvem dentro da própria trama, vários personagens dentro do roteiro que não contribuem para a narrativa e acaba fazendo o filme cair bastante em qualidade. No fim das contas, você fica com a sensação de potencial desperdiçado. Mas apesar disso, fica a sugestão, estreia de 22 no Netflix. E deixem os comentários de vocês, se vocês gostaram do filme, o que é que vocês discordam de mim aí. E se vocês querem ver mais vídeos como esse, né? De eu avaliando, sei lá, filmes, séries e livros. Se vocês gostaram, dá joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima.